Olha, um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a redução de oportunidades de emprego causou mais impactos em trabalhadores com menos estudos e que atuam na informalidade. O levantamento mostra que os brasileiros que possuem poucos anos de estudo ou não chegaram a concluir o ensino médio deverão ser os mais prejudicados após a pandemia. Para falar sobre o assunto, eu recebo ao vivo, no estúdio do Balanço Geral, o economista Rodrigo Rocha, que está aqui com a gente, acordou bem cedinho. Muito obrigada pela presença aqui na TV de Todos os Sergipanos e com essa informação que, na verdade, é um alerta. Após a pandemia, as pessoas com menos escolaridade ou que não concluíram o ensino médio vão sofrer e vão ter menos oportunidade de emprego ainda, né, Rodrigo? O que isso nos mostra? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, escolaridade, estudar é importante para a vida profissional. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa oportunidade ou têm mais dificuldade e acabam tendo, ao longo da sua vida profissional, um rendimento menor do que as pessoas que conseguem ter um estudo maior. Por exemplo, o estudo mostra que quem conclui o nível superior chega a ganhar 4 vezes mais do que alguém que não tem o nível fundamental completo e 2 vezes mais do que quem só tem o ensino médio. Ou seja, o estudo, ele permite que você se especialize em um determinado conhecimento e quando você se especializa nesse conhecimento, você acaba tendo a possibilidade de ganhar mais. Quando a gente teve a pandemia, o que acontece? Aqueles empregos que tinham menor escolaridade, geralmente são as pessoas que têm mais contato com o público. São pessoas que estão ali diretamente em serviços que vão estar com as pessoas ao redor. E isso vai fazer com que ela tenha dificuldade de se manter na atividade porque a gente teve várias restrições. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas estão tendo essa oportunidade agora de buscar vários cursos, vários treinamentos, inclusive cursos técnicos também, à distância, e isso pode fazer com que quando a pandemia passar, essas pessoas que tiveram esse problema ao longo da pandemia consigam novas oportunidades melhores. E existem várias alternativas, né, Rodrigo? Por exemplo, para quem não conseguiu concluir o ensino médio, existe a alternativa do supletivo. Para quem não tem um curso superior, não tem condições, não conseguiu passar em uma universidade federal, tem aí os cursos de curta duração, cursos técnicos, que de alguma maneira possam engrenar essas pessoas para que após a pandemia, pelo menos elas consigam uma fonte de renda melhor. Com certeza, o que acontece? A gente está falando de conhecimento. Um conhecimento especializado lhe permite ter melhores possibilidades. Quando você fica só com o conhecimento que todo mundo tem disponibilidade, você acaba sendo só mais um na hora de uma seleção. Um processo seletivo, ele vai buscar pessoas que tenham algum diferencial. Então, se você não consegue fazer o nível superior ou um curso técnico muito específico, que gera uma grande oportunidade, busque conhecimento. Existem vários cursos, inclusive muitos deles gratuitos, que geram essa possibilidade. Na economia, quando a gente estuda a questão do desenvolvimento da economia, a formação ela é muito importante. Você ter trabalhadores qualificados facilita bastante o investimento. Por exemplo, uma empresa, uma indústria, quando vai investir em um determinado município, em um determinado estado, ele olha a mão de obra daquela região, daquele estado. Será que eu vou ter mão de obra para a minha indústria? Em especial quando você está falando de segmentos que são mais específicos, que exigem uma mão de obra mais especializada, e aí os cursos técnicos, nesse caso, também podem contribuir muito. E é isso que cada trabalhador deve buscar. Ele deve olhar para as possibilidades, para as oportunidades, porque mesmo com a melhoria da economia ao longo dos próximos meses, a retomada para atividades que exigem uma menor escolaridade pode ser mais lenta, porque a gente ainda vai ter momentos de restrições e isso dificulta que certas atividades retomem com todo o seu potencial. Isso é muito importante. O levantamento aponta ainda que do total de pouco mais de 7 milhões de postos de trabalho perdidos em 2020, 76% desses postos que foram perdidos eram ocupados por brasileiros com até 10 anos de estudos. Ou seja, quem mais sofreu, quem mais perdeu o emprego foram justamente as pessoas que tinham menos escolaridade. Exatamente. Quando você fala de empregos de pessoas que têm menos escolaridade, você está falando de pessoas que não vão, por exemplo, conseguir fazer atividade remota. A gente tem aí mais de 9% das ocupações formais do país foram para essa modalidade de trabalhar remotamente, trabalhar de casa, trabalhar o que é chamado home office. O que acontece? Quando você tem uma escolaridade mais baixa, você vai estar em uma atividade que não dá para fazer isso.
bares, restaurantes, você tem muitas pessoas ali que têm uma escolaridade mais baixa, você não pode simplesmente fazer o atendimento de casa. Então são atividades que são mais afetadas pela pandemia e isso gera uma dificuldade, inclusive, no retorno das atividades, porque ele não é um retorno rápido, ele é um retorno gradual. As empresas vão retomar suas atividades, mas num processo gradual, lento. Por quê? Porque até as empresas sentirem segurança de que ela vai conseguir retomar a sua receita, conseguir gerar um emprego e pagar o salário dos seus trabalhadores, isso leva muito tempo. Outra parcela também que foi muito prejudicada são as pessoas que trabalham na informalidade, pessoas que não têm a carteira assinada. Fica mais fácil para um empresário ele desligar naquele momento ali rapidamente para resolver um problema. Empregadas domésticas, pessoas que são empregadas domésticas, muitas pessoas ficaram com medo de ter essa empregada dentro de casa, né, para o fique em casa, ou seja, você evitar esse fluxo de pessoas e essas pessoas tiveram dificuldade. O auxílio veio justamente para tentar ajudar e amenizar, mas esse auxílio vai acabar e quem não estiver buscando qualificação pode ter uma dificuldade muito grande de retomar a sua ocupação e ter a sua renda. Verdade. Sobre o auxílio emergencial, ele vai vir aí neste mês de abril, mas em uma parcela bem mais reduzida, reduzindo ainda mais o público e por isso é importante que essas pessoas com menos escolaridade busquem um supletivo, busquem um curso técnico para poder, no futuro, ter vaga de emprego nesse pós-pandemia que a gente espera tanto. Muito obrigada por sua participação aqui e um bom dia. Eu que agradeço. Um ótimo dia para todos.